Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo. Nessa nossa 8ª aula, nós trataremos do início da comunidade católica no dia seguinte ao Pentecostes. Como foram os primeiros dias da igreja? Como eram os primeiros cristãos? Aqueles que viveram o dia de Pentecostes e as semanas e os anos que se seguiram. Como se portavam os apóstolos? Como era a organização eclesiástica? Essa é a nossa 8ª aula. São Lucas nos conta no capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47, uma pequena notícia da primeira comunidade católica que nasce em Jerusalém e passa a ser a igreja a partir do dia de Pentecostes. Ele nos conta o seguinte: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Muito bem. Vamos analisar esse texto e tentar entender como era a primeira comunidade católica em Jerusalém. A primeira questão que devemos entender é que, nesse momento, a única notícia acerca de Jesus era aquela trazida pelos apóstolos, aqueles homens que conviveram com Jesus. Tudo o que sabiam acerca de Jesus era a tradição apostólica, era aquele depósito da fé que os apóstolos receberam de Jesus e já transmitia a esse povo. Essa tradição apostólica, esse conjunto de ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus e que repassou a esse povo, é a mesma tradição apostólica que chegou até nós. São os mesmos ensinamentos que chegaram até nós. A diferença é que, além dos ensinamentos da tradição apostólica, nós recebemos também uma parte desses ensinamentos escritos na forma da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada, em especial o Novo Testamento e também o Antigo, ele só foi formatado, compilado e definido pela Igreja como aquele conjunto de livros inspirados por Deus e que deveria acompanhar a igreja em sua caminhada lá por volta do ano 380 a 390 e ali para perto do ano 400. Nas primeiras décadas e nos primeiros séculos, os cristãos não tinham nada escrito, a não ser fragmentos, cartas, partes ou um ou outro dos 4 evangelhos. Mesmo assim, espalhados em cópias e cópias pelas várias comunidades. Somente, como eu disse, no final do século IV é que a igreja vai conseguir reunir esses livros e definir a Bíblia Sagrada. Portanto, nesse primeiro momento, o que existe é apenas a tradição apostólica. E é essa tradição apostólica que vai dar ao povo, à sociedade, ao mundo, a Bíblia Sagrada. Por isso a relevância de São Lucas em dizer: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. E o ensinamento dos apóstolos era aquele ensinamento que eles receberam de Cristo.
E, além disso, na comunhão fraterna. A igreja vivia unida, na fração do pão e nas orações. Vamos definir aqui uma coisa. O que significa essa fração do pão? A fração do pão é a forma como os apóstolos se referiram no primeiro momento à celebração eucarística, lembrando-se daquele primeiro dia em que Jesus, na quinta-feira santa, na quinta-feira da paixão, fraciona o pão, parte o pão, entrega aos apóstolos e diz: isto é o meu corpo. São Lucas está nos dizendo, então, que os primeiros cristãos, que a primeira comunidade era assídua ao ensinamento dos apóstolos e à missa e à celebração eucarística na forma do partir do pão. Mas nos conta mais São Lucas. São Lucas nos fala ainda da partilha dos bens que os primeiros cristãos faziam entre si. Viviam numa comunidade onde a comunhão ia além da amizade, além da fraternidade, além da convivência, e se estendia também aos bens materiais, na medida em que esses primeiros cristãos repartiam entre si os seus bens. Nós falaremos desse ponto mais adiante. Pois bem, outra questão que se fala aqui no texto é que eles eram estimados pelo povo. Isto é, a igreja nasce e as pessoas em Jerusalém, mesmo aquelas que não aderiam ao ensinamento dos apóstolos, tinham os cristãos em alta conta, dada a forma como viviam em fraternidade. É verdade que nesse primeiro momento, os cristãos ainda não estavam absolutamente conscientes da nova empreitada que tinham pela frente. O que eu quero dizer? Os cristãos ainda não se viam como uma nova religião. Essa revelação de Cristo como um novo marco na história da revelação de Deus não foi compreendida de primeiro momento pela igreja. De certa forma, esses primeiros cristãos, em um primeiro momento, ainda se viam, de alguma forma, vinculados ao judaísmo. É interessante você notar que São Lucas diz que eles frequentavam diariamente o templo de Israel. Isto é, ainda existia uma prática que estava um tanto misturada, vamos dizer assim, entre os ensinamentos de Cristo, entre o cristianismo nascente e algumas práticas próprias do judaísmo. Todos esses primeiros cristãos foram nascidos, criados, ensinados e formados no judaísmo. Quando Cristo veio e lhes traz uma nova revelação, ainda que na origem, uma revelação oriunda a partir de Abraão e de toda a saga do judaísmo, Cristo é a definitiva aliança. Mas esses primeiros cristãos ainda de algum modo mantêm uma certa relação com o judaísmo e começam a se desprender desse judaísmo muito aos poucos. E isso vai se concretizar lá no chamado Primeiro Concílio de Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 15, nós falaremos desse evento. Mas, de toda forma, o que nos interessa aqui é verificar os elementos principais que marcavam a igreja no seu início. Primeiro, a assiduidade ao ensinamento dos apóstolos, a atenção à tradição apostólica. Essa é a Igreja Católica Apostólica. Segundo, a frequência ao partir do pão, a fração do pão, a Eucaristia, a celebração eucarística, a Santa Missa. A frequência às orações, a vida em comunidade, até mesmo no partir dos bens materiais, a estima diante do povo. Essas eram as marcas da Igreja Católica
em sua origem. Devemos pensar e voltar a esse tempo. Pode virar a página. No capítulo 3 de Atos, São Lucas nos conta um evento muito curioso. Pedro e João, São Pedro e São João, estão indo ao templo para rezar. No caminho, eles são abordados por um coxo, por uma pessoa, né, com uma deficiência física. E eles olham para Pedro e João na esperança de receber uma ajuda, uma esmola. Isso está no capítulo 3, versículos de 1 a 11. Pedro e João olham para ele e dizem: não temos ouro nem prata, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Este homem anda, e nós temos aí o primeiro milagre descrito em sua inteireza, realizado por um dos apóstolos, ou pela intercessão dos apóstolos, ali no início do livro de Atos. Imediatamente vai se criar um certo alvoroço, porque este homem que pedia esmola ali, tinha uma deficiência física, era conhecido por todos. Então, no capítulo 3, a partir do versículo 12 até o 25, São Pedro vai fazer outro discurso. São Pedro já tinha feito há algum tempo o primeiro discurso no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Agora ele vai repetir o discurso e vai afirmar diante do povo, diante do templo, diante dos sacerdotes, que Jesus Cristo, aquele que havia sido condenado à morte e crucificado, ressuscitou, e ele era o Filho de Deus, o Messias prometido a Israel. Esse discurso de Pedro, logo após a cura desse homem com deficiência física, vai criar um certo transtorno no centro de Jerusalém, na região do templo. Então as autoridades religiosas vão mandar chamar Pedro e João para um interrogatório. Nesse momento começa a perseguição à igreja. Esse é o primeiro ato de perseguição à igreja narrado no livro de Atos. Mas essa perseguição, nesse primeiro momento, é apenas um grande assédio moral, porque os fariseus, os saduceus, as autoridades religiosas proíbem formalmente, determinam a Pedro e João que eles estão proibidos de falar de Jesus de Nazaré. Essa é a saga da perseguição. Muito bem. A partir daí, nós teremos um discurso de São Lucas nos falando da partilha de bens. A partilha de bens que ele já trata em Atos capítulo 2, de 42 a 47, ele retoma no capítulo 4, nos versículos 32 a 37. Né? E aí ele nos diz o seguinte. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. São Lucas faz essa narração e mais adiante ele diz assim: assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era um levita natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Esse tema da comunhão de bens entre os primeiros cristãos merece algumas notas, merece algum comentário. O primeiro que eu gostaria de fazer é acerca de esse camarada chamado José, a quem os apóstolos apelidaram de Barnabé, filho das consolações. Barnabé é um homem judeu da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre,
e que chega a Jerusalém e se torna cristão. O texto bíblico não diz em que momento ele se converteu, mas afirma que ele se tornou cristão e que ele tinha um campo, que ele tinha uma propriedade. Ele vendeu essa propriedade e doou o dinheiro à igreja que estava nascendo em Jerusalém. Tanto o texto de Atos, capítulo 2, de 42 a 47, como aqui em Atos, capítulo 4, de 32 a 37, São Lucas nos fala dessa partilha de bens que os discípulos faziam entre si. No entanto, o único que merece uma menção específica e elogiosa é Barnabé. Qual o sentido disso? Bom, se São Lucas se deu ao trabalho de identificar Barnabé pelo nome, pela sua origem, pela tribo de Israel a que pertencia, pelo tipo de patrimônio que ele tinha e como ele vendeu esse patrimônio e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos, o que podemos depreender dessas palavras é que a doação que Barnabé faz à igreja era absolutamente vultuosa, não é? Ou seja, a oferta que Barnabé fez foi uma oferta de grande valor. Nós não podemos imaginar ou precificar esse valor, no entanto, podemos afirmar que ele era muito grande. É possível até mesmo inferir, imaginar, sugerir que durante os primeiros anos a igreja foi sustentada, foi mantida em funcionamento graças ao patrimônio pessoal de Barnabé, não é? Que doou esse dinheiro à igreja. Muitos outros doaram, é verdade, mas apenas Barnabé foi mencionado de forma específica e, como eu disse, muito provavelmente em razão do grande valor da sua oferta. Outro elemento interessante que temos aqui é a situação de Ananias e Safira, que está descrita no capítulo 5 do livro de Atos. Ananias e Safira eram duas pessoas, um casal que se juntou à igreja e que resolveu também, diante do exemplo de todos que doavam seus bens à igreja, resolveu doar os seus bens. Venderam lá um determinado bem, trouxeram aos apóstolos e depositaram apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos. Mas mentiram, dizendo que venderam por outro tanto. Isso vai ocasionar um castigo terrível. Por uma intervenção divina, tanto o Ananias quanto a Safira morrerão. Veja bem, a morte terrível e dramática de Ananias e Safira não se dá pelo fato de eles não terem doado todo o valor do seu patrimônio à igreja, mas pela mentira, pela tentativa de enganar os apóstolos, enganar a igreja e tripudiarem de Deus. Esse sinal narrado por São Lucas vai causar um grande tremor, um grande temor nos primeiros cristãos. Porque a doação dos bens, a doação que as pessoas faziam à igreja, era uma ação do coração, era uma ação de liberalidade, era um desejo de entregar todos os seus bens, todo o seu corpo, toda a sua alma, toda a sua vida a Deus e à igreja. Ananias e Safira mentem, tentam enganar e por isso são castigados. Por fim, nós temos aqui no livro de Atos, ainda, no capítulo 5, a partir do versículo 17 ao 42, o início da perseguição física. Meu amigo, como Pedro e João foram advertidos para não continuarem a pregar, para não evangelizar, para não falar de Jesus, mas continuaram fazendo todas essas coisas, não somente eles, mas todos os apóstolos e toda a igreja, os fariseus e os saduceus mandam prender os apóstolos. Mas São Lucas nos diz que um anjo de Deus vai lá e abre as portas. E quando eles chegam na prisão,
A prisão está fechada e os apóstolos não estão lá presos. E de repente eles chegam no meio da cidade e eles estão pregando. E aí acontece o primeiro ato de violência física contra a igreja. São Lucas nos diz que os apóstolos são açoitados, são presos e chicoteados por estarem falando de Jesus. Mas ao contrário de se sentirem humilhados ou perseguidos, eles exultam de alegria, pois se consideram honrados pelo fato de terem sofrido afronta física por causa de Jesus Cristo. A fé desses apóstolos é impressionante. As autoridades religiosas judaicas estão agora em pânico. Nem mesmo a ameaça moral, nem mesmo a agressão física cessa o ânimo dos apóstolos, dos cristãos, em anunciarem o Evangelho. E diante dessa preocupação surge uma figura peculiar. Um fariseu extremamente benquisto, extremamente afamado, um grande doutor da lei, chamado Gamaliel. Isso está lá em Atos capítulo 5, versículos 34 a 40. Gamaliel, no meio de uma reunião dessas autoridades religiosas, levanta uma questão. Ele diz assim: meus caros, e se esse movimento desse povo, falando de Jesus de Nazaré, for realmente uma ação divina? O fato de nós nos colocarmos contra esse povo não pode nos colocar numa situação de estarmos militando contra Deus? Essa colocação de Gamaliel causa um certo temor. E em um primeiro momento, os fariseus, os saduceus e as autoridades religiosas do judaísmo cessam um pouco a perseguição aos cristãos. Muito bem. E assim, nós temos a nossa primeira parte da história da igreja no pós-Pentecostes, naqueles primeiros anos do Pentecostes. O que é que você tem? Comunhão, fração do pão, fraternidade, partilha de bens, orações e o anúncio do Evangelho. Uma igreja forte nascendo em Jerusalém. Fique conosco e vamos adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.